O século XVI marca um período de intensas mudanças. A Europa fervilhava com a descoberta de novos mundos. As grandes navegações expandiam os horizontes geográficos e desafiavam os limites do conhecido. O comércio de especiarias, a busca por ouro e a propagação da fé impulsionavam as expedições marítimas. Novas terras emergiam do mar, revelando culturas, riquezas e perigos. Era a era dos exploradores, aventureiros sedentos por desvendar os mistérios do globo. Em meio a esse cenário, a América do Sul despontava como um continente de promessas e desafios. Os espanhóis, pioneiros na conquista do Novo Mundo, avançavam pelo continente. Dois eventos marcantes do século XVI, a descoberta do rio Amazonas e a fundação de Bertioga, ilustram a busca europeia por riquezas e poder. Em 1541, Gonzalo Pizarro, irmão do conquistador do Peru, Francisco Pizarro, liderava uma expedição ambiciosa. Partindo de Quito, no atual Equador, Pizarro rumava em direção ao leste, adentrando a floresta amazônica em busca do lendário Eldorado. A expedição, composta por centenas de espanhóis e milhares de indígenas, carregava consigo a esperança de encontrar uma cidade feita de ouro. Atravessando os Andes, a expedição enfrentou dificuldades desde o início. O terreno acidentado, as chuvas torrenciais e a falta de suprimentos testavam a resistência dos exploradores. A floresta densa e implacável escondia perigos desconhecidos, animais peçonhentos, doenças tropicais e tribos indígenas hostis. O sonho de encontrar Eldorado se esvaía a cada passo, dando lugar à desilusão e ao desespero. Com a expedição de Pizarro à beira do colapso, Francisco de Orellana, navegador espanhol experiente, recebeu a missão de explorar um rio próximo em busca de alimentos. Partindo com um grupo de homens em um bergantim improvisado, Orellana desceu o rio Napo, um afluente do Amazonas. A correnteza os arrastava para um território desconhecido, cada vez mais distante de Pizarro e da expedição principal. Após semanas navegando rio abaixo, Orellana e seus homens se depararam com algo extraordinário. O rio se alargava, formando um curso d'água colossal, de dimensões oceânicas. Era o rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água. A expedição de Orellana, agora separada de Pizarro, enfrentava a fúria da natureza em um território inexplorado. A expedição de Orellana, navegando rio abaixo, se deparou com a resistência de tribos indígenas. Em um dos confrontos, os espanhóis relataram ter enfrentado guerreiras indígenas que lutavam com bravura. Inspirado por essas guerreiras, Orellana batizou o rio de Amazonas, em alusão às lendárias guerreiras da mitologia grega. O relato das Amazonas, embora provavelmente uma interpretação exagerada dos costumes indígenas, alimentou o imaginário europeu sobre a região. A expedição de Orellana, após meses de dificuldades e perigos, finalmente chegou à foz do rio Amazonas, no Oceano Atlântico. Atravessando o Caribe, Orellana retornou à Espanha, levando consigo a notícia da descoberta do Rio Mar e de suas lendárias guerreiras. A vastidão do rio e a riqueza da flora e fauna da região despertaram a cobiça dos colonizadores. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente, marco inicial da colonização portuguesa no Brasil. A busca por segurança e por controle do território levou à fundação de Bertioga, em 1545, por iniciativa de Brás Cubas. Localizada em uma posição estratégica, na entrada do canal de Bertioga, a vila se tornaria um importante ponto de defesa do litoral paulista. Bertioga, erguida em meio à Mata Atlântica, se beneficiava da geografia peculiar da região. O canal de Bertioga, separando a ilha de São Vicente do continente, oferecia um abrigo natural para as embarcações. A construção do Forte São Tiago, em pedra e cal, reforçou a posição estratégica de Bertioga. O forte,
guarnecido por soldados e equipado com canhões, protegia a entrada do canal, impedindo o acesso de embarcações inimigas. A resistência indígena. Tupinambás contra a colonização. A chegada dos portugueses em Bertioga e a construção do forte representaram uma ameaça direta ao modo de vida dos indígenas. Os Tupinambás, grupo indígena que habitava o litoral paulista, se opuseram à invasão de suas terras e à exploração de seus recursos. Conhecedores da mata, utilizavam táticas de guerrilha para atacar os portugueses. Emboscaram expedições, invadiram plantações e incendiaram construções, demonstrando sua resistência à colonização. Os portugueses, superiores em armamento, respondiam com violência, capturando indígenas para o trabalho escravo e incendiando aldeias. Os Tupinambás, apesar da resistência, foram sendo gradualmente expulsos de suas terras ou subjugados pelos colonizadores. Bertioga, guardiã da costa e testemunha da história. Ao longo dos séculos XVI e XVII, Bertioga desempenhou um papel crucial na defesa do litoral paulista. O Forte São Tiago, resistindo a ataques de corsários franceses e holandeses, protegia a vila e o acesso a São Vicente, centro administrativo da capitania. A vila, além de sua função militar, desenvolveu atividades comerciais e agrícolas. O cultivo da cana-de-açúcar e a produção de açúcar se tornaram importantes atividades econômicas, impulsionando o crescimento da vila. Bertioga, antes um posto avançado na mata, se consolidava como um núcleo urbano. A história de Bertioga se confunde com a história da colonização do Brasil. Legado de descobertas e conflitos. O Brasil em construção. A descoberta do rio Amazonas, além de revelar ao mundo a vastidão e a riqueza da região amazônica, abriu caminho para a expansão territorial portuguesa. A exploração do rio e de seus afluentes levou à conquista de novos territórios e à incorporação de vastas áreas à colônia portuguesa. A fundação de Bertioga, por sua vez, contribuiu para a consolidação da presença portuguesa no litoral paulista. A vila, com seu forte e sua posição estratégica, garantiu a defesa do território e o controle das rotas marítimas. Bertioga, assim como outras vilas e cidades fundadas pelos portugueses, se tornou um ponto de irradiação da cultura europeia no Brasil. Esses eventos, marcados pela aventura, pela cobiça e pela violência, fazem parte da história da formação do Brasil. Conclusão: as marcas do passado no presente. Atravessando os séculos, a descoberta do rio Amazonas e a fundação de Bertioga ecoam no presente. O Amazonas, com sua floresta exuberante e sua rica biodiversidade, destaca-se como um dos maiores patrimônios naturais do planeta. Bertioga, com suas praias, ilhas e história, se transformou em um importante destino turístico. As marcas do passado, presentes nas ruínas, nos monumentos e na cultura, nos convidam a refletir sobre a história. É fundamental compreender o passado para construir um futuro mais justo e sustentável. Que a história da descoberta do Amazonas e da fundação de Bertioga nos inspire a construir um futuro mais promissor para o Brasil.